Você sabia que os urubus são aves incríveis que desempenham um papel essencial em nossos ecossistemas? Esses animais fascinantes têm estômagos com alta acidez, capazes de digerir bactérias nocivas como antraz e cólera, enquanto a maioria dos animais evita carcaças em decomposição por causa do risco de doenças. Os urubus mergulham de cabeça, se deliciando com o que os outros deixam para trás. Esse comportamento não apenas sacia sua fome, mas também é crucial para prevenir a propagação de doenças entre a vida selvagem e até mesmo os humanos. Imagine os urubus como um sistema de descarte de resíduos perigosos da natureza, removendo eficientemente a matéria em decomposição de seus habitats. Com sua incrível visão, eles conseguem avistar potenciais refeições a quilômetros de distância, planando graciosamente enquanto procuram por sua próxima mordida. Ao se alimentarem de carniça, ajudam a manter um ambiente limpo e equilibrado, destacando seu papel essencial no processo de reciclagem da natureza. Então, da próxima vez que você ver um urubu planando no céu, lembre-se desses guardiões silenciosos e valorize o trabalho vital que eles fazem para manter nossos ecossistemas saudáveis e funcionando. A verdade é que Chicago é ventosa. O título Cidade Ventosa é muitas vezes associado aos ventos frios que sopram pela cidade, mas a história é mais rica. Esse apelido remonta ao final do século XIX, um período vibrante quando Chicago estava cheia de ambição e orgulho. Enquanto a cidade se preparava para a grandiosa Exposição Mundial de 1893, seus políticos e promotores eram conhecidos por fazer discursos longos e cheios de promessas sobre a importância e grandeza de Chicago. Esses discursos se tornaram tão famosos que o termo ventosa passou a simbolizar essa retórica exagerada, em vez do clima real. Esse apelido inteligente mostrava uma cidade ansiosa para exibir sua confiança e se afirmar no cenário nacional. Embora Chicago realmente tenha muitos dias de brisa, devido à sua localização perto do Lago Michigan, a origem de seu apelido destaca as conversas animadas e o orgulho de seus cidadãos. Então, na sua próxima visita à cidade ventosa, lembre-se de que os ventos podem carregar sussurros dessas vozes orgulhosas de uma época passada. Você consegue imaginar um estacionamento sem preocupações com a nova inovação da Hyundai? A Hyundai desenvolveu uma solução revolucionária para estacionar, que elimina o estresse ao entrar em vagas apertadas. Este sistema inteligente foi criado para quem tem dificuldades com o estacionamento paralelo ou navegação em estacionamentos pequenos, utilizando tecnologia moderna para ajudar os motoristas a estacionar seus carros com facilidade. Imagine que você simplesmente chega à vaga, ativa o sistema da Hyundai e vê seu carro estacionando automaticamente. Essa inovação não só economiza tempo, mas também reduz a probabilidade de pequenos acidentes causados por tentativas desajeitadas de estacionar. Usando sensores e algoritmos inteligentes, a solução da Hyundai minimiza a necessidade de intervenção do motorista, tornando-a ideal para áreas urbanas onde o espaço é frequentemente limitado. Com esse desenvolvimento empolgante, os proprietários de carros podem esperar um futuro onde a ansiedade sobre estacionamento será coisa do passado. Não é incrível? E se eu te contar sobre a gigantesca estátua de Shiva? Em Murudeshwar, na Índia, há uma incrível estátua do Senhor Shiva, com 37 metros de altura. Essa impressionante escultura é não apenas enorme, mas também uma maravilha cultural, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Ela está localizada ao lado de um belo templo e observa o magnífico mar Arábico, criando um cenário deslumbrante que destaca sua grandeza. Construída em 2006, a estátua é uma obra-prima artística e possui um profundo significado espiritual para os fiéis. Ao admirar o Senhor Shiva, você pode sentir paz e inspiração enquanto as ondas quebram na costa ao longe. Lendas locais frequentemente contam histórias de devoção relacionadas ao templo, tornando-o um popular destino de peregrinação. Se algum dia você estiver por perto, reserve um momento para apreciar essa magnífica estátua. Isso lhe dará uma visão única do rico patrimônio da Índia. Você já viu uma obra de arte tão monumental? Adivinha o que realmente está enlouquecendo seu nariz? Isso se chama adaptação olfativa e explica por que você não sente os cheiros na sua casa. Quando você está em um ambiente familiar, como sua casa, seu cérebro aprende a ignorar os cheiros constantes ao redor. Esse truque permite que sua mente se concentre em novos e potencialmente importantes cheiros, como fumaça ou comida queimando. Como resultado, você pode não perceber que seu amigo peludo deixou uma pequena surpresa no tapete ou que o lixo precisa ser levado para fora. Essa capacidade de adaptação é bastante útil.
Ela nos ajuda a ficar atentos a qualquer coisa incomum ao nosso redor. No entanto, isso também significa que podemos precisar contar com amigos ou familiares para nos avisar sobre cheiros desagradáveis, aos quais nos acostumamos com o tempo. Então, da próxima vez que alguém mencionar um cheiro na sua casa, lembre-se, pode ser apenas seu nariz brincando com você. Você pode se surpreender ao saber que homens podem ter um resultado positivo em um teste de gravidez. Esse resultado inesperado pode acontecer se a urina do homem contiver um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, HCG. Embora o HCG seja mais conhecido como um sinal de gravidez em mulheres, sua presença em homens pode indicar um problema de saúde sério, como câncer de testículo. Quando tumores testiculares se desenvolvem, eles podem produzir HCG, resultando em um teste de gravidez positivo. Esse fenômeno destaca a importância de prestar atenção a sintomas incomuns, como perda de peso repentina ou mudanças no apetite, que podem sinalizar problemas de saúde mais sérios. Se um homem tiver um teste de gravidez positivo, é importante consultar um médico. Compreender a relação entre a HCG e algumas formas de câncer pode salvar vidas por meio de detecção e tratamento precoces. Não é surpreendente como um teste de gravidez comum pode revelar algo tão inesperado. E se eu te contar sobre os túneis secretos de Erdstall? Esses misteriosos corredores subterrâneos encontrados em toda a Áustria e Baviera datam do século XII ou até antes. Construídos com dimensões muito estreitas, os túneis nos fazem questionar seu propósito. Existem teorias de que eles poderiam ter servido como locais de retiro religioso, rotas de fuga ou locais de armazenamento, mas ninguém sabe ao certo. É surpreendente que muitos túneis cheguem a ficar abaixo do nível da água, levantando questões sobre como foram construídos e usados sem inundação. Apesar da sua idade, os pesquisadores quase não encontraram artefatos nesses túneis, o que aumenta o mistério. Seriam eles restos de uma sociedade secreta ou apenas caminhos esquecidos de uma época passada? A falta de provas concretas gera especulações sem fim. A exploração desses túneis desperta a imaginação, conectando-nos a um passado cheio de mistérios e possibilidades. Vamos entender o desequilíbrio de gênero na China. Esse problema tem raízes profundas, resultado de preferências culturais por meninos e da política do filho único. Como consequência, muitas famílias optaram por interromper a gravidez ao esperar uma menina, o que gerou um grande desvio na população em favor dos homens. Estima-se que, até 2020, 24 milhões de homens chineses não conseguirão encontrar uma parceira. Essa falta de mulheres não só afeta as chances de casamento, mas também traz consequências sociais mais amplas. O desequilíbrio pode aumentar a tensão social, já que jovens homens enfrentam frustrações e dificuldades para formar uma família, o que é considerado um passo importante na vida. Além disso, isso pode contribuir para o tráfico de pessoas e outros problemas sérios, pois alguns buscarão medidas desesperadas para encontrar parceiros. Compreender esse desequilíbrio é fundamental para enfrentar os desafios que a sociedade enfrenta. Você já pensou sobre os músculos que estão desaparecendo nas pessoas? O músculo palmaris longus, um pequeno tendão no seu antebraço, está gradualmente desaparecendo do corpo humano. Curiosamente, cerca de 15% das pessoas hoje em dia não têm esse músculo. Esse desaparecimento oferece uma visão fascinante sobre a evolução humana. À medida que nosso estilo de vida e as tarefas que realizamos com as mãos mudam, nossos corpos se adaptam. O palmaris longus já foi importante para agarrar e mover o punho, especialmente para nossos ancestrais, que dependiam de escalar e usar ferramentas. No entanto, com o aumento da dependência da tecnologia e a diminuição do trabalho manual, esse músculo pode estar se tornando menos necessário. Cientistas acreditam que ter ou não esse tendão provavelmente depende da genética, tornando-o uma característica única que varia de pessoa para pessoa. Não é apenas uma característica aleatória, é uma maneira da natureza ajustar sutilmente a anatomia humana. Então, da próxima vez que você dobrar o punho, pense em como seu corpo se adapta ao longo das gerações, moldando nosso futuro para melhor. Você consegue imaginar que frutos do mar são proibidos na Suíça? Neste país pitoresco, existem regras rigorosas sobre a venda de produtos, o que resulta em proibições inesperadas de alguns tipos de frutos do mar. As autoridades suíças estão focadas na proteção da vida marinha e na promoção do desenvolvimento sustentável.
Espécies que estão em risco de sobrepesca ou que são capturadas com métodos prejudiciais podem ser incluídas na lista de proibições, incluindo produtos populares como alguns peixes e moluscos. Essas leis refletem o compromisso da Suíça com a preservação ambiental e o consumo responsável, destacando a importância de manter ecossistemas saudáveis em todo o mundo. Embora você possa ver a Suíça como um país sem litoral, suas restrições sobre frutos do mar geraram discussões sobre conservação e fontes éticas de produtos entre os cidadãos. Portanto, da próxima vez que você pensar em sushi ou massa com frutos do mar, lembre-se de que a Suíça tem suas próprias regras para proteger nossos amigos do mar. Você vai se surpreender ao saber sobre a ingestão de aviões. Em um caso incomum que desafia a lógica, um francês chamado Michel Lotito comeu um avião inteiro em 2 anos devido a uma condição rara chamada pica. Esse distúrbio fascinante faz com que as pessoas comam objetos não comestíveis, levando a hábitos alimentares estranhos. Lotito, conhecido como Senhor Come Tudo, consumiu metal, borracha e outros materiais do avião, mostrando uma incrível capacidade de digerir até as substâncias mais duras. Sua jornada começou com pequenas peças do avião, e no final, ele conseguiu o que muitos considerariam impossível. Essa estranha paixão por componentes de aviões pode parecer preocupante, mas Lotito afirmava não ter sofrido consequências negativas. Ele frequentemente brincava sobre sua dieta incomum, transformando o que poderia ser uma história trágica em um relato único sobre a estranheza humana. O que isso diz sobre nossas relações com a comida e os limites do apetite humano? As cães podem realmente aprender a dirigir? Na Nova Zelândia, uma organização de resgate animal aceitou um desafio incrível, ensinando 3 cães, incluindo um inteligente chamado Porter, a dirigir um carro. Essa iniciativa surpreendente mostrou não apenas a inteligência dos cães, mas também suas habilidades além dos papéis comuns de animais de estimação. Com um treinamento especial e um carro modificado, cada cão aprendeu a colocar as patas no volante e a controlar os pedais. Não foi apenas um teste divertido, o projeto tinha um objetivo mais profundo. Ao mostrar que os cães podem aprender tarefas complexas, a iniciativa buscou mudar nossa percepção sobre o que esses amigos peludos são capazes de fazer. Esse projeto inovador atraiu muita atenção, gerando discussões sobre a inteligência animal e incentivando mais pessoas a considerar adotar cães resgatados. Imagine cães como o Porter saindo para dirigir. É uma combinação incrível de emocionante e surpreendente, o que vem a seguir no mundo das possibilidades animais. O que acompanhou a abertura da tumba de Tutankhamon? Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta incrível: a tumba quase intocada do jovem faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis, no Egito. Essa descoberta surpreendente causou um grande alvoroço no mundo da arqueologia, trazendo o Antigo Egito de volta aos holofotes. No entanto, logo após a abertura da tumba, alguns membros da equipe de Carter começaram a morrer em circunstâncias misteriosas. Esses eventos geraram rumores sobre uma maldição que teria atingido aqueles que entraram na tumba, sugerindo que Tutankhamon buscava vingança por causa de sua sepultura. Entre as vítimas conhecidas estava Lord Carnarvon, o patrocinador financeiro da expedição, que morreu de infecção após ser picado por um mosquito logo após a abertura da tumba. Embora a ciência moderna atribua essas mortes a causas naturais, a ideia da maldição da múmia capturou a imaginação do público, gerando interesse e medo. Até hoje, a lenda persiste, lembrando-nos do poderoso impacto que a história antiga tem sobre nossas mentes contemporâneas. Talvez algumas histórias sejam tão fascinantes que nunca serão esquecidas. Você sabia que o queijo pode ser um campeão de corridas? Na encantadora cidade de Gloucester, na Inglaterra, existe uma tradição divertida chamada Perseguir o Queijo, que encanta tanto os moradores quanto os visitantes. Todo ano, participantes se reúnem para este evento emocionante, que gira em torno de um queijo redondo de Double Gloucester. Quando o queijo é solto, ele rola ladeira abaixo em velocidades impressionantes, chegando a até 112 km/h. Competidores ansiosos entram em ação, correndo atrás do queijo fugitivo em uma cena hilária e caótica. A emoção da perseguição muitas vezes resulta em quedas e escorregões, mas as risadas e a animação mantêm todos animados. A primeira pessoa a cruzar a linha de chegada não só ganha o queijo, mas também o direito de se gabar por um ano inteiro. Este espetáculo maluco é celebrado há mais de 200 anos, tornando-se um dos eventos mais peculiares do Reino Unido.
Se você é amante de queijo ou apenas está em busca de experiências únicas, Perseguir o Queijo promete risadas, competição amigável e memórias inesquecíveis. Você está pronto para correr atrás de um queijo? Você sabia que o xarope de bordo pode expressar gratidão? Em 2006, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, aconteceu um momento incrível quando o treinador norueguês presenteou a esquiadora canadense Annie Acker com uma vara de esqui. Esse gesto generoso foi decisivo, ajudando-a a conquistar a medalha de prata na competição. Os canadenses, celebrando seu sucesso, decidiram expressar sua gratidão de uma maneira doce. Eles se reuniram e deram ao treinador nada menos que 5,2 toneladas de xarope de bordo. Esse ato brilhante de bondade não apenas destacou a amizade entre os países, mas também mostrou as tradições únicas que muitas vezes acompanham o esporte. Imagine a alegria de receber barris de xarope dourado como agradecimento. É um lembrete divertido de que, no mundo do esporte, às vezes um simples gesto pode levar a resultados inesperados e agradáveis. Você já pensou em como o esporte pode unir as pessoas de maneiras tão criativas? E se eu te disser que peixe pode ser um item de luxo? A alta demanda e o prestígio de algumas espécies de peixe, especialmente no mundo do sushi e sashimi, podem levar a preços de mercado surpreendentes. Por exemplo, o atum azul. Essa captura valiosa é famosa pelo seu sabor intenso e textura amanteigada, tornando-se um favorito entre os amantes de sushi. Na verdade, um atum azul foi vendido em leilão por mais de 3 milhões de dólares no Japão. Com o aumento do número de pessoas querendo experimentar esse peixe delicado, os preços estão subindo rapidamente, afetando tanto as experiências culinárias quanto as práticas de pesca. Essa demanda frequentemente cria pressão sobre as populações de peixes, resultando em sobrepesca e problemas de sustentabilidade. Chefes e consumidores agora enfrentam o desafio de equilibrar experiências culinárias luxuosas com a necessidade de um consumo responsável de frutos do mar. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sushi, lembre-se de que está desfrutando de um prato que é não apenas delicioso, mas também parte de um complexo mercado global. Você sabia que alguns semáforos na China são azuis? Essa escolha inusitada está ligada a um detalhe interessante da língua chinesa. Em chinês, as palavras para azul e verde foram historicamente usadas de forma intercambiável, resultando nesse design único de semáforos. Quando os semáforos modernos foram introduzidos, a confusão na interpretação das cores levou à presença de luzes azuis em várias cidades. Essa decisão foi influenciada pela forma como o espectro de cores é percebido em diferentes culturas. Enquanto na maioria dos lugares o vermelho é usado para parar e o verde para seguir, as luzes azuis se tornaram uma característica marcante em algumas regiões. Os motoristas locais se adaptaram a esse sistema peculiar, aprendendo a associar as luzes azuis ao sinal de parada. Na próxima vez que você ver um semáforo azul, lembre-se dessa interessante combinação de língua e cultura. Não é fascinante como algo tão comum como um semáforo pode revelar uma história tão rica? Vamos desvendar a verdade sobre a síndrome dos cabelos indomáveis. É uma doença genética rara, também conhecida como Chavoine-Coiffables, que afeta o crescimento dos cabelos, tornando-os secos, volumosos e extremamente difíceis de pentear. Pessoas com essa condição frequentemente notam que seus cabelos ficam arrepiados e não podem ser penteados. Geralmente, isso se manifesta na infância, e ao contrário do cabelo bagunçado comum, os fios têm uma textura única que lhes confere um aspecto selvagem e indomável. Pesquisadores acreditam que esse distúrbio é causado por mutações em certos genes, responsáveis pela estrutura do cabelo, resultando nas características marcantes das pessoas com a síndrome dos cabelos indomáveis. Embora isso possa parecer frustrante, muitos que enfrentam essa situação aceitam seus penteados únicos e até os consideram um sinal de distinção. Embora ainda não exista cura, entender essa condição ajuda a criar consciência e aceitação dos diferentes tipos de cabelo. Não é incrível como nossos genes podem criar diferenças tão incomuns em nossos cabelos? Incrível, mas é verdade. A batata é complexa. Você sabia que a batata tem mais cromossomos do que os humanos? Nós temos 46 cromossomos, enquanto esses humildes tubérculos têm 48, o que os torna geneticamente mais complexos. Essa complexidade genética ajuda a batata a se adaptar e prosperar em diferentes condições, mostrando o quão resistentes elas são. Talvez ainda mais interessante é que essas plantas crescem debaixo da terra, longe da agitação da vida na superfície.
Elas desenvolvem sua nutrição rica em amido, escondidas dos olhos, o que as ajuda a evitar muitos insetos e doenças. Mesmo sob a superfície, a batata está ocupada criando um mundo de texturas e sabores. Sendo um alimento básico em muitas culturas, elas alimentam bilhões de pessoas, permanecendo em grande parte invisíveis até que as desenterremos. Portanto, da próxima vez que você saborear batatas fritas ou purê, lembre-se de que essas delícias têm uma história fascinante que começa bem fundo na terra. Você não vai acreditar no que está ligado ao Castelo de Drácula. Esta famosa fortaleza na Romênia, muitas vezes associada ao infame Vlad Tepes, na verdade tem pouca relação com ele. Dados históricos mostram que Vlad pode nunca ter estado neste castelo. Mas como esse lugar sinistro se tornou associado a uma figura tão conhecida? A resposta está em um marketing astuto. No final do século XIX e início do século XX, promotores e empreendedores usaram a lenda de Drácula para atrair turistas ao castelo. Eles transformaram a fortaleza abandonada em uma atração turística, embora sua história como uma estrutura defensiva seja cheia de eventos interessantes. Com suas altas paredes e arquitetura medieval, o castelo ainda fascina a imaginação. Os visitantes podem explorar seus quartos históricos e imaginar como era a vida na fortaleza, projetada para proteger contra invasores. Então, da próxima vez que você pensar em Drácula, lembre-se da verdadeira história do castelo. Você pode se surpreender ao saber que os Beatles não foram oficialmente desfeitos até 1974. Esse momento histórico aconteceu quando John Lennon assinou o último contrato, enquanto estava de férias na Disneylândia, na Flórida. Imagine o lendário Beatle cercado pela magia da Disney, encerrando uma era que mudou para sempre a música. Esse fato curioso adiciona um toque interessante à história fascinante do grupo, mostrando que até decisões importantes podem ser tomadas em lugares inesperados. Os Beatles já deixaram uma marca indelével na cultura popular, definida por suas composições inovadoras e apresentações memoráveis. No entanto, o fato de que sua separação oficial ocorreu em um parque temático traz um toque lúdico ao seu legado. Então, da próxima vez que você pensar nos Beatles, lembre-se desse fato curioso, o que pode ser mais emblemático do que assinar documentos no lugar mais feliz da Terra. Descubra as incríveis características do grande kudu. O grande kudu, uma magnífica antílope que vive na África, exibe algumas das mais impressionantes características da natureza. Esses animais são conhecidos por seus chifres espiralados, que podem chegar a impressionantes 2 metros de comprimento. Os machos possuem esses chifres impressionantes, que se enrolam elegantemente e podem pesar até 23 quilos. Mas isso não é tudo. O grande kudu também tem listras brancas brilhantes em seu pelo alaranjado. Essas listras não são apenas para a beleza. Elas ajudam o kudu a se misturar com os habitats florestais e arbustivos, tornando-os menos visíveis para os predadores. Apesar de seu tamanho, essas antílopes são incrivelmente ágeis, permitindo que se movam facilmente pela vegetação densa. Os grandes kudus são encontrados em países como Botsuana e África do Sul, e são seres sociais que costumam se mover em pequenos grupos, adicionando beleza à vida selvagem africana. A natureza não é incrível? Você já pensou por que escrever ajuda a lidar com o estresse antes de um exame? Pesquisas mostram que anotar suas preocupações antes de um teste pode mudar a situação. Isso ajuda a liberar a mente, permitindo que você se concentre melhor. Quando você escreve suas ansiedades, está basicamente tirando-as da cabeça e colocando no papel. Esse simples ato pode reduzir significativamente a ansiedade que muitos estudantes enfrentam antes das provas. Estudos indicam que aqueles que fazem isso costumam obter melhores resultados e até notas mais altas. É como se você desse ao seu cérebro a permissão para relaxar, abrindo espaço para o que você aprendeu. Então, da próxima vez que estiver se preparando para um exame importante, pegue uma caneta e um papel e deixe suas preocupações saírem. Você pode descobrir que uma mente clara traz mais confiança. Por que não tentar isso antes do próximo exame? A rede secreta da natureza. Como as plantas se comunicam? É difícil de acreditar, mas as plantas não dependem apenas da luz solar e da água. Elas realmente se comunicam entre si, através de uma complexa rede subterrânea de fungos, conhecida como redes micorrízicas. As plantas trocam informações importantes sobre o ambiente. Quando uma planta enfrenta ameaças de pragas ou doenças, ela pode enviar sinais químicos por meio dessas conexões fúngicas, alertando as plantas vizinhas
para se prepararem e se defenderem. Esse sistema de comunicação incrível também permite que as plantas compartilhem nutrientes e recursos, ajudando as plantas mais fracas a sobreviver em condições adversas. Por exemplo, quando uma árvore grande enfrenta uma seca, ela pode sinalizar para as plantas menores próximas, ajudando-as a economizar água. Essa colaboração notável ilustra a incrível interconexão da natureza. Ela nos lembra que, mesmo no reino vegetal, a cooperação é fundamental para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver passeando pela floresta ou pelo jardim, pense em quanto diálogo acontece sob seus pés. Não faz você refletir sobre o que mais não sabemos sobre o mundo natural? E se eu te contar sobre a sequência de Fibonacci? Essa série fascinante de números começa com os valores mais simples, 0 e 1. Depois, cada número é criado somando os dois anteriores. Assim, após 0 e 1, obtemos 1, depois 2, 3 e assim por diante, formando um padrão bonito. A sequência de Fibonacci não é apenas um truque matemático. Ela está presente em toda a natureza. Por exemplo, você pode vê-la na disposição das folhas em um caule, nos ramos das árvores e até nas conchas espirais de alguns seres marinhos. Artistas e arquitetos também usaram essa sequência para criar designs visualmente atraentes, unindo matemática e arte de maneiras surpreendentes. É incrível pensar que algo tão simples como somar dois números pode resultar em tanta complexidade e beleza no nosso mundo. Então, da próxima vez que você ver uma flor ou uma concha, lembre-se da magia de Fibonacci. Você conhece a magia da camada pesada? Essa área incrível que fica alta na atmosfera da Terra desempenha um papel fundamental na nossa comunicação. A camada pesada funciona como um espelho para as ondas de rádio, especialmente para os sinais AM, permitindo que essas ondas se reflitam de volta para a Terra, mesmo quando o transmissor está longe. Isso é especialmente útil à noite, quando as ondas de rádio podem viajar além do horizonte, permitindo que ouvintes sintonizem estações distantes. Imagine que você está sentado em seu quarto, mudando de estação de rádio e ouvindo vozes e músicas de centenas de milhas. Cientistas estudam essa área carregada para entender como ela afeta nossa vida cotidiana e tecnologias. Então, da próxima vez que você ouvir uma estação AM com clareza após escurecer, pode agradecer à camada pesada por sua incrível capacidade de superar grandes distâncias. Não é apenas uma camada da atmosfera, é um portal de comunicação que nos conecta, independentemente da distância. Surpreendentemente, os banheiros podem analisar sua saúde. Pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram um vaso sanitário inteligente e inovador, que faz muito mais do que apenas dar descarga. Esse vaso sanitário de alta tecnologia pode analisar sua urina e fezes, fornecendo informações valiosas sobre sua saúde. Imagine sentar-se e, em poucos instantes, esse banheiro coleta dados sobre seu corpo. Ele verifica sinais de desidratação, falta de nutrientes e até possíveis problemas de saúde, como diabetes. O vaso sanitário inteligente utiliza sensores modernos e tecnologia de IA para interpretar os dados coletados, permitindo que você receba feedback sobre sua saúde no conforto da sua casa. Isso pode mudar a forma como monitoramos nossa saúde, ajudando a identificar problemas em estágios iniciais. A fusão de tecnologia e cuidado pessoal. Será que esse tipo de banheiro se tornará um item comum nos banheiros do futuro? A máfia ganha mais do que muitos setores legais, mostrando seu enorme impacto econômico. Na verdade, grupos criminosos organizados são conhecidos por faturar bilhões anualmente através de atividades ilegais, como tráfico de drogas, extorsão e agiotagem. Essas receitas colossais podem superar as de empresas legais, levantando questões sobre a influência significativa desses grupos na economia. Algumas estimativas sugerem que a renda da máfia pode competir com os orçamentos de alguns órgãos governamentais. Essa realidade destaca um mundo sombrio, onde operações criminosas estão profundamente entrelaçadas na sociedade, muitas vezes afetando a vida cotidiana. As autoridades trabalham incansavelmente para combater esses grupos, mas a atração do dinheiro fácil continua a atrair pessoas. Então, como a máfia continua tão lucrativa, apesar da tensão constante e dos riscos? Essa situação complexa nos faz refletir sobre o equilíbrio entre legalidade e sobrevivência em um mundo movido pela demanda. Você sabia que o placebo pode funcionar mesmo quando você sabe disso? Esse fenômeno incrível é chamado de efeito do placebo aberto. Ele mostra o quão poderosas são nossas crenças e expectativas no processo de cura.
Em várias pesquisas, pessoas que sabiam que estavam recebendo um comprimido de açúcar ou um tratamento falso ainda relataram melhorias reais em seus sintomas. Os pesquisadores acreditam que isso acontece porque a mente pode influenciar o corpo de maneiras surpreendentes. Quando as pessoas esperam melhorias, seu cérebro libera substâncias que elevam o humor e reduzem a dor, mesmo sem medicamentos reais. Essa descoberta inesperada desafia nossas ideias tradicionais sobre medicina e destaca a importância da conexão entre mente e corpo. Ao continuar explorando o potencial do placebo, nos perguntamos: como podemos usar esse poder na medicina do dia a dia? As pessoas realmente pescam 100 milhões de tubarões? A cada ano, impressionantes 100 milhões de tubarões são vítimas da pesca em todo o mundo. Esse número enorme destaca a pressão intensa que essas criaturas incríveis enfrentam devido à pesca comercial e esportiva. Os tubarões são capturados por suas nadadeiras, carne e fígado, que são valorizados em algumas culturas. E, infelizmente, esse alto nível de captura ameaça muitas espécies com a extinção. Os tubarões desempenham um papel crucial em nossos oceanos como predadores de topo, ajudando a manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Quando as populações de tubarões diminuem, as consequências são sentidas em toda a cadeia alimentar, afetando tudo, desde peixes pequenos até tartarugas marinhas. Há esforços em andamento para proteger os tubarões e seus habitats, mas o problema continua significativo. Ao aumentar a conscientização e apoiar métodos de pesca sustentáveis, podemos ajudar a garantir a sobrevivência dessas criaturas antigas para as futuras gerações. Então, como podemos nos juntar à luta para salvar os tubarões e nossos oceanos? Vamos revelar a verdade sobre a discriminação etária. A discriminação por idade é um problema sério que afeta muitas pessoas, especialmente os mais velhos. Hollywood é um exemplo claro, onde muitas atrizes talentosas têm dificuldades para encontrar papéis à medida que envelhecem. Recentemente, Sally Field, de 77 anos, compartilhou sua experiência no podcast de Julia Louis-Dreyfus, discutindo abertamente o preconceito que as atrizes mais velhas enfrentam. Mas esse problema não se limita apenas ao entretenimento. Ele aparece em várias indústrias, onde trabalhadores mais velhos têm dificuldades para conseguir emprego ou promoções. Um caso notável é a ação judicial de Deborah Violate contra a Disney, que mostra como o preconceito etário é um problema social amplamente disseminado que precisa ser resolvido. É importante que os locais de trabalho reconheçam o valor da experiência e das perspectivas únicas que os mais velhos podem trazer. Afinal, a idade nunca deve definir as habilidades ou a contribuição de uma pessoa. E se eu te disser que os antigos egípcios lamentavam pelos gatos? No Antigo Egito, os gatos não eram apenas animais de estimação, eram considerados sagrados. Esses companheiros peludos eram amados e admirados por sua graça e habilidades de caça. Os gatos eram reverenciados pela deusa Bastet e simbolizavam fertilidade, proteção e lar. Por isso, quando um gato morria, era um evento sério que afetava profundamente seus donos. Para expressar sua tristeza, os egípcios tomavam uma atitude marcante, arrancavam as sobrancelhas. Esse ato era um sinal visível de luto, demonstrando seu amor e respeito por seus amigos peludos. As famílias frequentemente choravam abertamente, vestindo roupas pretas e realizando cerimônias em memória, às vezes até enterrando cuidadosamente seus gatos para garantir uma vida tranquila após a morte. Essa profunda conexão entre humanos e gatos mostra que, mesmo milhares de anos atrás, as pessoas já reconheciam os laços emocionais que compartilhamos com nossos animais de estimação. Não é incrível como os animais podem influenciar a cultura humana? É verdade que Gordon Ramsay caiu de um penhasco? Em 2008, enquanto gravava um programa em paisagens deslumbrantes da Islândia, o famoso chefe Gordon Ramsay passou por um incidente chocante ao cair de um penhasco de 25 metros. Esse momento incrível não foi encenado. Aconteceu durante as filmagens de um episódio de seu programa popular. Após a queda, Ramsay ficou na água gelada por pelo menos 45 segundos, lutando contra o frio. Sua equipe, preocupada com o ocorrido, rapidamente veio em seu socorro, garantindo um resgate dramático no último momento. Você consegue imaginar o choque nos rostos de todos? Felizmente, Ramsay saiu ileso e contou sobre o ocorrido, descrevendo a queda gelada e seu encontro próximo com o perigo. Esse incidente não apenas destacou os riscos associados às condições extremas de filmagem, mas também mostrou a vulnerabilidade até mesmo dos chefes mais resistentes. O que você faria em uma situação assim?
A Samsung elevou os testes de resistência dos celulares a um novo patamar com um robô que lembra a parte de trás do corpo. Esse robô inovador em forma de bumbum é usado para pressionar os celulares de várias maneiras, simulando como os usuários podem acidentalmente deixar cair ou sentar em seus dispositivos no dia a dia. Imagine essas situações. Com esse robô único, a Samsung pode garantir que seus smartphones sejam resistentes o suficiente para lidar com acidentes reais, desde quedas no chão até mesmo sentar neles. Essa abordagem inusitada não só economiza tempo, mas também fornece informações valiosas sobre como os dispositivos suportam as pressões. O robô realiza milhares de testes, ajudando os engenheiros a identificar pontos fracos no design antes dos celulares chegarem ao mercado. É uma combinação de alta tecnologia e um pouco de humor, mostrando que inovações não precisam ser sempre sérias. Então, da próxima vez que você ver alguém com um celular Samsung, lembre-se do robô que trabalha nos bastidores para proteger o dispositivo deles das dificuldades do dia a dia. Você está interessado em OVNIs no Japão? Aqui está o que você precisa saber. Se você avistar um objeto voador não identificado na Terra do Sol nascente, não é apenas uma luz estranha no céu. No Japão, existe uma regra única que exige que qualquer pessoa que veja um OVNI informe imediatamente ao secretário-geral da ONU e à comunidade científica internacional. Essa lei destaca o compromisso do Japão com a transparência e a colaboração em pesquisas científicas. A ideia é garantir que relatos confiáveis sobre fenômenos não identificados sejam levados a sério e investigados adequadamente. Ao notificar essas organizações de alto nível, o Japão espera contribuir para a compreensão global dos OVNIs, seja sobre extraterrestres ou apenas um erro com balões meteorológicos ou satélites. Portanto, se você algum dia ver algo estranho no céu, lembre-se, não é apenas sua imaginação, é um chamado à ação. Vamos revelar a verdade sobre o Scuti, a estrela gigante. O Scuti é a maior estrela conhecida no universo, com um diâmetro cerca de 1.700 vezes maior que o do nosso Sol. Imagine como seriam 1.700 sóis juntos. É assim que o Scuti é imensa. Essa estrela colossal foi descoberta na constelação de Cassiopeia e brilha intensamente devido ao seu tamanho e energia. Estrelas como o Scuti passam por várias fases em seu ciclo de vida, que acabam levando a uma explosão espetacular chamada supernova. Curiosamente, estrelas massivas como o Scuti vivem menos tempo em comparação com estrelas menores, consumindo seu combustível rapidamente. Isso levanta perguntas fascinantes sobre o futuro dessas estrelas gigantes. Quanto tempo o Scuti ainda vai brilhar? E o que restará quando ela esgotar sua energia? Estudar o Scuti ajuda os astrônomos a entender melhor o universo e o ciclo de vida das estrelas. E se eu disser que Hefner amava Monroe? Hugh Hefner, o lendário fundador da revista Playboy, tinha uma profunda admiração pela glamurosa Marilyn Monroe. Na verdade, ele pagou incríveis $75 mil para ser enterrado ao lado dela, no cemitério de Los Angeles. Isso não foi apenas um capricho, refletiu sua paixão de longa data por Monroe, que foi a primeira modelo da Playboy em 1953. Hefner uma vez disse que ela representava o espírito da revista, simbolizando liberdade e beleza. Ao escolher um lugar ao lado dela, Hefner realizou um sonho, ligando seu legado ao de uma verdadeira lenda de Hollywood. Agora seus túmulos estão próximos, criando uma declaração única sobre a fama e o impacto duradouro da cultura. Muitas pessoas visitam esse local para prestar homenagem, refletindo sobre como poderia ser a visão de Hefner sobre o mundo do entretenimento se ele estivesse vivo. Você sabia que havia trilhões de ostras no porto de Nova York? No início do século XIX, esse porto movimentado era um ecossistema próspero, repleto desses moluscos bivalves, que desempenhavam um papel crucial na manutenção da qualidade da água. As ostras são filtros naturais. Elas podem purificar até 190 litros de água por dia, ajudando a manter o porto limpo e vibrante. As pessoas costumavam coletar ostras não apenas para comer, mas também por suas conchas, que eram usadas na construção ou como fertilizante. Infelizmente, devido à pesca excessiva, poluição e perda de habitats, a população de ostras diminuiu drasticamente, resultando em uma queda significativa
na qualidade da água e na perda de biodiversidade. No entanto, nos últimos anos têm sido intensificados os esforços de conservação, com programas voltados para a recuperação das populações de ostras no porto. Essas iniciativas não apenas ajudam a trazer de volta uma espécie importante, mas também contribuem para a restauração do ambiente marinho ao redor de Nova York. Imagine como seria incrível caminhar pela costa e ver as ostras retornando à sua antiga glória. Que mudança isso traria para o ecossistema? Você vai se surpreender. Existe uma montanha-russa em pé. No SeaWorld Orlando, a atração Surfer Coaster oferece uma experiência única, permitindo que os passageiros fiquem em pé enquanto deslizam pelos trilhos. Imagine o vento soprando em seus cabelos e a adrenalina correndo em suas veias enquanto você balança de um lado para o outro, como se estivesse em uma verdadeira onda. Essa construção inovadora proporciona novas sensações que as montanhas russas tradicionais não conseguem oferecer. A cada curva, volta e loop, você se sentirá mais envolvido na atração. Os passageiros se seguram em barreiras de proteção, tornando a viagem ainda mais emocionante. E não para por aí. Os detalhes da decoração com tema de surf adicionam um nível extra de emoção à sua jornada. Se você é um amante de aventuras e procura algo diferente, a Surfer Coaster é imperdível. Está pronto para dominar a onda? Você ficará surpreso ao saber que Adrien Brody entrou para a história. Com apenas 29 anos, ele ganhou um Oscar de melhor ator por sua impressionante atuação no filme O Pianista. Essa conquista o tornou o ator mais jovem a receber esse prêmio prestigiado, um feito notável em uma indústria cheia de talentos experientes. Ao interpretar Władysław Szpilman, um pianista judeu que sobreviveu ao Holocausto, Brody criou uma representação tocante e envolvente que impressionou o público. E, incrivelmente, apesar desse momento histórico, ele celebrou sem o tradicional bolo, focando no significado de sua vitória. A conquista de Brody não apenas destacou seu talento excepcional, mas também mostrou que paixão e dedicação podem levar a realizações extraordinárias em tenra idade. Seu sucesso continua a inspirar jovens atores que sonham em deixar sua marca em Hollywood. Quais outros jovens talentos poderão alcançar esse nível no futuro? Acelere seus motores no Drift Mansion, no Tennessee. Este lugar incrível oferece aos amantes da velocidade a oportunidade única de alugar uma pista de corrida privada por apenas $1.500 por noite. Imagine-se acelerando em uma pista que é só sua, cercado pelo luxo do Drift Mansion. Se você é um piloto profissional ou apenas busca emoções diferentes, aqui tem algo para todos. A mansão cria um cenário impressionante com seu design elegante, perfeito para relaxar após um dia cheio de adrenalina. Imagine receber amigos ou familiares, desfrutando da combinação perfeita de velocidade e conforto. Quando o sol se põe sobre a pista, você pode relaxar ao redor da fogueira, compartilhando histórias sobre suas aventuras nas corridas. Não se trata apenas de velocidade, trata-se de criar memórias inesquecíveis em um ambiente único. Se você já sonhou em dirigir seu carro favorito em uma pista privada, esta é a sua chance. Então, o que você está esperando? Pegue seu equipamento e prepare-se para corridas inesquecíveis. Prepare-se para se surpreender com a explosão de exoplanetas. Desde sua descoberta no início dos anos 1990, o número de exoplanetas confirmados tem crescido rapidamente, dobrando a cada 27 meses, em média. Hoje, os cientistas identificaram mais de 5.000 desses mundos fascinantes além do nosso sistema solar. Exoplanetas, ou planetas que orbitam estrelas fora do nosso Sol, apresentam uma incrível variedade de tamanhos e composições, desde gigantes gasosos maiores que Júpiter até planetas rochosos semelhantes à Terra. O sucesso de potentes telescópios e as pesquisas contínuas foram fundamentais para esse crescimento astronômico. Telescópios como o Kepler e, mais recentemente, o Satélite de Pesquisa de Trânsito de Exoplanetas, TESS, tornaram-se essenciais na descoberta desses planetas distantes, frequentemente observando o trânsito de planetas na frente de estrelas. A busca por novos conhecimentos sobre esses mundos alienígenas levanta questões empolgantes sobre a possibilidade de vida além da Terra, o que encontraremos a seguir no vasto universo. Adivinha o que realmente espanta os mosquitos? A erva dos gatos pode te surpreender. Pesquisas mostraram que a erva dos gatos é 10 vezes mais eficaz na luta contra os mosquitos do que o DEET, um repelente popular. O componente mágico da erva dos gatos é o nepatalactona, que é responsável por suas poderosas propriedades contra os mosquitos. Mas tem um detalhe:
Embora a erva dos gatos funcione bem em laboratório, sua eficácia diminui ao ar livre. Isso acontece porque a nepatalactona evapora rapidamente ao entrar em contato com o ar, reduzindo sua capacidade de repelir os persistentes mosquitos. Por outro lado, o DET foi desenvolvido para durar mais, tornando-se um companheiro confiável para atividades ao ar livre. Então, embora a erva dos gatos possa ser uma descoberta incrível no laboratório, ainda devemos usar o DIT para longos dias ao sol. Não quer experimentar uma alternativa natural enquanto aproveita a natureza? Um fato interessante sobre o combate a incêndios florestais. Mais de 100 helicópteros equipados com baldes de água desempenham um papel crucial na extinção desses incêndios. O balde é um grande reservatório de água pendurado sob o helicóptero que permite coletar água de lagos, rios ou outros corpos d'água. Após encher o balde, o helicóptero pode voar diretamente para o incêndio, despejando água com alta precisão. A resposta rápida é muito importante, especialmente em áreas onde os incêndios florestais podem se espalhar rapidamente e ameaçar casas e a vida selvagem. Os pilotos são treinados para manobrar habilidosamente o helicóptero em situações estressantes, garantindo que a água chegue exatamente onde é mais necessária. Graças à sua capacidade de cobrir grandes áreas em pouco tempo, esses helicópteros são ferramentas indispensáveis no combate ao fogo. Você já os viu em ação? Você sabia que os pais nomeavam os filhos em homenagem a doenças? No século 1600, alguns pais tomavam a decisão incomum de dar aos filhos nomes de doenças graves, como cólera e tifo. Essa tendência estranha pode parecer surpreendente hoje, mas oferece uma visão interessante de como a sociedade via as doenças naquela época. As pessoas frequentemente acreditavam que nomear a criança em homenagem a uma doença poderia servir como um lembrete ou aviso sobre os perigos associados a essas enfermidades. Além disso, isso refletia o conhecimento médico e as opiniões sociais sobre saúde na época. Os nomes funcionavam como alertas, possivelmente aumentando a conscientização sobre doenças que eram comuns naquele tempo. Essa prática notável também destaca como nossas percepções sobre saúde e tradições de nomenclatura mudaram ao longo dos séculos. O que você acha de nomes tão incomuns? Você percebeu como as redes sociais mudam a comunicação? É impressionante como plataformas como Facebook, Instagram e Twitter se tornaram espaços vibrantes para a autoexpressão. Hoje, milhões de usuários compartilham histórias pessoais, pensamentos e opiniões com apenas um clique, alcançando um público que vai além do seu círculo mais próximo. Essa transformação altera nossas interações, permitindo que pessoas de diferentes origens se conectem e celebrem sua singularidade. Com um simples post ou tweet, alguém pode iniciar uma conversa sobre saúde mental, justiça social, ou até mesmo sobre as alegrias do dia a dia, promovendo compreensão e empatia entre diferentes comunidades. Ao trocar ideias e experiências, também estamos redefinindo o que significa estar conectado no mundo digital. Então, como essas mudanças afetam nossa sociedade e nossos relacionamentos? Estamos nos tornando mais unidos ou mais divididos por meio dessa troca online? Adivinhe o que realmente desperta nosso interesse cósmico? A região conhecida como Hunin Reika é um lugar fascinante no universo, onde há uma grande concentração de planetas. Essa singularidade atrai a atenção de astrônomos e amantes do espaço. Imagine olhar para o céu noturno e saber que cada ponto brilhante pode ser o lar de um mundo com condições e mistérios únicos, esperando para serem descobertos. As influências gravitacionais e as interações desses planetas podem levar a novas descobertas sobre sua formação, atmosferas e possíveis condições para a vida. Ao estudar essas áreas, os cientistas esperam responder a perguntas importantes sobre como os planetas se desenvolvem e o que torna nosso sistema solar especial. Quem sabe que segredos Hunin Reika pode revelar enquanto continuamos a explorar o vasto cosmos? Essa concentração de planetas não só inspira nossa pesquisa científica, mas também alimenta nossa imaginação sobre a vida além da Terra. A trepanação é um procedimento fascinante que consiste em fazer um buraco no crânio e existe há milhares de anos. Culturas antigas acreditavam que isso poderia curar doenças como epilepsia e fortes dores de cabeça. Curiosamente, muitos pensavam que abrir um buraco no crânio ajudava a libertar espíritos malignos que acreditava-se causavam esses problemas. Descobertas arqueológicas mostram que a trepanação era comum em culturas ao redor do mundo, desde os Incas na América do Sul até os povos celtas na Europa. Alguns pacientes até sobreviveram à cirurgia, como comprovam os crânios com buracos cicatrizados.
No entanto, embora a trepanação possa parecer interessante, a ciência moderna levanta sérias dúvidas sobre sua eficácia. Hoje, entendemos que as causas desses estados geralmente são problemas médicos e não possessão por espíritos, o que destaca como nossa compreensão da saúde mudou ao longo do tempo. Você sabia que os casinhas de gengibre surgiram na Alemanha? Essa linda tradição começou há muito tempo e se tornou uma atividade festiva muito querida, especialmente depois que os irmãos Grimm publicaram o famoso conto João e Maria. Na história, as crianças encontram uma casa feita completamente de doces e guloseimas, o que inspira a imaginação de todos. Quando os imigrantes alemães chegaram à América, trouxeram essa doce tradição, transformando-a em uma divertida atividade familiar durante as festas. Hoje, fazer casinhas de gengibre é um passatempo favorito em muitas casas, onde não há limites para a criatividade. Você pode encontrar desde designs clássicos até verdadeiras obras-primas modernas. As famílias se reúnem à mesa, decorando suas casinhas com glacê, balas, gomas de mascar e outras delícias coloridas, tornando cada criação única. É uma maneira festiva de se aproximar, compartilhar histórias e celebrar a magia da temporada. Portanto, da próxima vez que você admirar uma casinha de gengibre, lembre-se de suas raízes mágicas e da alegria que trouxe a muitos ao longo dos anos. E se eu te disser que as cabras escalam árvores no Marrocos? É uma visão incrível, pois esses seres inteligentes aprenderam a subir nos arganzeiros para saborear seus frutos deliciosos. O argan, originário do Marrocos, produz nozes que são usadas para fazer um óleo valorizado na culinária e na cosmética. Essas cabras desenvolveram habilidades únicas, dominando a arte de escalar para alcançar alimentos que muitos animais não conseguem. Sua capacidade de sobreviver em condições tão desafiadoras mostra sua adaptabilidade. Escalar não só garante a alimentação delas, mas também ajuda a espalhar as sementes do argan, contribuindo para a preservação das árvores. É uma relação fascinante entre a natureza e a vida selvagem. Então, da próxima vez que você pensar em cabras, imagine-as subindo nas árvores da paisagem marroquina, o que ilustra perfeitamente como os animais podem evoluir e se adaptar ao seu ambiente de maneiras inesperadas. Adivinhe o que realmente faz a bola mais rápida do mundo correr? O Jai Alai, um esporte emocionante que surgiu na China, demonstra um nível de velocidade e habilidade que poucas outras modalidades conseguem igualar. Nesta empolgante competição, a bola pode atingir impressionantes 299 km por hora, tornando-se a mais rápida do mundo. Imagine a adrenalina enquanto os jogadores usam uma raquete curva para lançar a bola contra a parede, de onde ela rebate e volta com uma velocidade incrível. Os atletas precisam ter reflexos rápidos e ótima coordenação para acompanhar um jogo tão veloz. Enquanto a bola zuni no ar, os jogadores se envolvem em uma emocionante batalha de habilidade e estratégia, cativando espectadores de todo o mundo. Embora esse esporte não seja tão conhecido quanto o futebol ou o basquete, o Jai Alai oferece uma combinação única de tradições e emoção moderna. Se você está procurando um esporte que realmente desafie a agilidade e a rapidez de reação, o Jai Alai definitivamente vale a pena experimentar. Então você consegue imaginar como é bater ou receber uma bola se movendo a essa velocidade impressionante? Você já parou para pensar por que a reciclagem de vidro é tão importante? Não se trata apenas de limpar nosso planeta. O vidro reciclado reduz significativamente as emissões de carbono. Quando reciclamos vidro, podemos transformá-lo em novos recipientes repetidamente. Esse processo é praticamente infinito. Imagine que, a cada tonelada de vidro reciclado, evitamos a emissão de 315 kg de dióxido de carbono na atmosfera. É como tirar um carro da estrada por um ano inteiro. Sempre que escolhemos vidro reciclado em vez de novo, ajudamos a reduzir o consumo de energia e recursos, preservando nossa linda terra para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida em um recipiente de vidro, lembre-se de que seus esforços de reciclagem realmente ajudam o meio ambiente. Não é incrível como algo tão simples pode contribuir para um planeta mais saudável? Você sabia que a França tem o maior número de fusos horários? Esse país possui essa quantidade devido às suas vastas terras espalhadas pelo mundo. Muitos pensam que os países têm apenas um fuso horário, mas a França inclui ilhas no Caribe, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, o que a coloca em incríveis 12 fusos horários diferentes. Para comparação, a Rússia tem o maior número de fusos horários adjacentes, 11, que vão da Europa à Ásia.
Essa diversidade geográfica significa que, quando é manhã em Paris, na Ilha da Reunião, já pode ser dia, enquanto na Polinésia Francesa é noite. Cada região segue seu horário local por causa dessas diferenças, o que afeta os horários de viagens e as comunicações internacionais. Então, da próxima vez que você olhar um globo, lembre-se do quebra-cabeça único do tempo que a França representa, como tudo isso se encaixa. Você já pensou como a Tesla vende carros de forma diferente? Em vez do modelo tradicional de concessionárias, a Tesla oferece uma nova abordagem com suas lojas. Aqui, os clientes podem conhecer todos os elegantes carros elétricos, mas há uma condição: não é possível negociar. Esse formato é semelhante à compra de gadgets, tornando o processo mais simples e conveniente. Os clientes também podem encomendar seu carro dos sonhos da Tesla online, eliminando a necessidade de visitar uma concessionária. Após fazer o pedido, o carro é entregue diretamente na porta deles. Esse modelo inovador não só facilita a compra, mas também permite que a Tesla controle preços e estoques. Fazendo tudo à sua maneira, a Tesla está mudando nossa percepção sobre a compra de carros. Quem sabe esse modelo inspire outras indústrias a repensar suas estratégias de vendas. E os cães guaxinim, conhecidos como Nyctereutes procyonoides, são os únicos representantes da família dos canídeos que hibernam. Esses animais incríveis, originários da Ásia Oriental, têm características tanto de guaxinins quanto de raposas, o que pode causar confusão. Ao contrário da maioria dos canídeos, como lobos ou cães domésticos que estão ativos o ano todo, os cães guaxinim entram em um estado de descanso nos meses frios. Quando a temperatura cai, eles se preparam, acumulando gordura e encontrando um buraco, ou toca aconchegante para se acomodar. Durante a hibernação, a temperatura do corpo, a frequência cardíaca e o metabolismo deles diminuem, ajudando-os a conservar energia até a primavera. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam em condições de inverno rigoroso, mostrando a diversidade impressionante no comportamento animal. Não é fascinante como a natureza cuida de diferentes seres de maneiras tão únicas? Você sabia que o sabor das cerejas depende da variedade? Essa fruta incrível é realmente única. As cerejas são os únicos frutos que podem mudar seu sabor, de acordo com a variedade e o clima em que crescem. Por exemplo, as cerejas doces, como a Bing e a Rainier, são conhecidas por seu sabor suculento e doce. Elas crescem muito bem em climas quentes, absorvendo a luz do sol, o que ajuda a intensificar seus açúcares naturais. Por outro lado, temos as cerejas azedas, como a Montmorency, que tem um sabor ácido. Essas cerejas geralmente prosperam em lugares mais frios, onde o clima pode acentuar sua acidez. É surpreendente como muitas variedades de cerejas podem criar experiências de sabor completamente diferentes, oferecendo uma gama que vai do doce ao azedo. É por isso que as cerejas doces são frequentemente usadas em sobremesas, enquanto as azedas são usadas em tortas ou geleias. Então, da próxima vez que você saborear cerejas, pense na incrível jornada que elas percorreram para oferecer sabores tão diversos. Um fato interessante sobre como acender fogo com gelo. Você pode pensar que precisa de fósforos ou isqueiros, mas a natureza tem seus segredos. Acredite ou não, é possível acender fogo usando um pedaço de gelo transparente. O segredo está em moldar o gelo em forma de lente, que foca a luz do sol em um material inflamável seco. Esse método se baseia em um princípio simples, mas genial. Quando a luz solar passa pelo gelo curvado, ela se concentra em um ponto, gerando calor intenso. Você precisa de um dia ensolarado e um pouco de paciência, mas com o pedaço certo de gelo e materiais secos, você pode criar calor suficiente para acender seu combustível. Essa técnica não só demonstra o poder da luz e da criatividade, mas também é uma ótima habilidade de sobrevivência para aventureiros na natureza. Então, da próxima vez que você não tiver nada para acender fogo, olhe ao seu redor. Talvez haja gelo por perto que possa ajudá-lo a acender uma chama. O que realmente faz os alunos de Pitágoras ficarem em silêncio? No centro da escola secreta de Pitágoras, na Grécia Antiga, havia uma metodologia de ensino interessante, baseada no silêncio e na disciplina. Esse respeitado matemático acreditava que o silêncio ajudava a se concentrar e a refletir profundamente sobre conceitos matemáticos. Os estudantes que entravam nessa academia única precisavam prometer permanecer em silêncio por vários anos. Isso era um verdadeiro teste de sua dedicação e paciência. Enquanto a maioria das escolas modernas incentiva discussões abertas,
O método de Pitágoras fazia com que os alunos absorvessem o conhecimento antes de compartilhá-lo. Essa prática não só desenvolvia a autodisciplina, mas também levava a insights profundos, já que os alunos refletiam sobre ideias complexas sem distrações. Imagine a empolgação que sentiam quando finalmente podiam falar e compartilhar seus pensamentos. A abordagem de Pitágoras não apenas moldava sua compreensão da matemática, mas também cultivava um profundo respeito pelo conhecimento. Por que Jason Voorhees se esconde debaixo d'água? No Lago Bless, no estado do Arizona, há uma estátua em tamanho real do famoso vilão dos filmes Sexta-feira 13, Jason Voorhees, submersa, que atrai a atenção de visitantes e aventureiros. A estátua foi colocada debaixo d'água, como uma brincadeira entre mergulhadores, mas rapidamente se tornou popular, e as autoridades locais decidiram transformá-la em parte de um recife artificial, em vez de removê-la. Desde sua inauguração em 2014, essa atração subaquática inusitada tem atraído turistas e mergulhadores que querem ver essa cena assustadora, mas divertida. Pessoas vêm de diferentes lugares com equipamentos de mergulho e câmeras, esperando tirar fotos ao lado da figura inesperada. A estátua se tornou não apenas um símbolo de charme incomum, mas também contribuiu para o ecossistema, oferecendo um habitat único para a vida aquática na região. Não importa se você é fã de filmes de terror ou apenas um viajante curioso, encontrar Jason debaixo d'água é definitivamente uma experiência inesquecível. Você não vai acreditar na verdade sobre os cogumelos. Portobello, cremini e champignon são diferentes estágios de maturidade do mesmo tipo, o Agaricus bisporus. Isso mesmo. Quando você vê esses 3 tipos no mercado, na verdade está olhando para a mesma família de cogumelos, cada um em uma fase única de crescimento. Os champignons, os mais jovens e pequenos, têm um sabor suave e são frequentemente usados em saladas e sopas. À medida que amadurecem para cremini, o sabor se torna mais intenso, tornando-os favoritos para massas e pratos fritos. Por fim, temos os grandes e carnudos cogumelos Portobello. Esses belos cogumelos, com seu rico sabor umami, são perfeitos para grelhar, ou como uma substituição substancial à carne. É impressionante como um pouco de tempo pode transformar esses cogumelos de uma forma para outra, mostrando as maravilhas dos processos de crescimento da natureza. Você já experimentou todos eles? Você não vai acreditar como os mestres criam incríveis obras de arte em vidro. A arte do sopro de vidro é fascinante, onde artesãos experientes usam uma técnica simples, mas hipnotizante, para transformar vidro derretido em belos objetos. Com um tubo de metal, eles coletam o vidro quente e líquido e, em seguida, sopram habilidosamente, moldando o vidro com a respiração. Esse processo exige grande habilidade, pois os artistas precisam controlar a temperatura e a forma do vidro enquanto ele esfria. Desde elegantes copos até figuras complexas, cada peça demonstra a incrível arte do sopro de vidro. Alguns mestres até adicionam cores e texturas, usando diferentes minerais e elementos no vidro, tornando cada criação única. O encanto está na natureza dinâmica do vidro quente, que muda de forma e aparência em um instante. Assistir ao trabalho do sopro de vidro é como ver uma dança hipnotizante, onde cada movimento conta. Este ofício antigo é praticado há milhares de anos e continua a evoluir, despertando admiração e surpresa em todos que o veem. E se eu te contar sobre a bandeira única de Moçambique? A bandeira de Moçambique se destaca como a única bandeira nacional no mundo que tem a imagem de um fuzil AK-47. Este símbolo vibrante representa a longa e difícil luta do país pela independência. O design da bandeira combina habilmente o AK-47, que simboliza proteção e resistência, com uma enxada, ressaltando a importância do trabalho e do desenvolvimento agrícola para o futuro do país. Essa poderosa simbologia reflete o equilíbrio que Moçambique busca, defendendo sua soberania e desenvolvendo sua economia. Com as cores verde, preta, amarela e vermelha, a bandeira não apenas conta sua história, mas também lembra os sacrifícios daqueles que lutaram pela liberdade. Portanto, sempre que você ver essa bandeira, lembre-se de que ela conta uma história de coragem e esperança, que ressoa profundamente com o povo moçambicano. O que está a 100 quilômetros acima de nós? Esse ponto incrível, conhecido como Linha de Kármán, marca a fronteira oficial entre a atmosfera da Terra e o espaço. A essa altura, cerca de 100 quilômetros acima do nível do mar,
O ar se torna tão rarefeito que aviões comuns não conseguem subir. Em vez disso, as naves espaciais que alcançam essa altura começam a experimentar a microgravidade. Essa fronteira é importante para a exploração do espaço e levou a avanços emocionantes em tecnologia e na compreensão do nosso universo. Astronautas que ultrapassam essa linha podem ver a Terra de uma perspectiva impressionante, desfrutando de uma vista magnífica da curvatura do planeta e de seus oceanos azuis. Além disso, a linha de Kármán destaca quão frágil é nossa atmosfera. Abaixo dessa linha, somos cercados por uma camada protetora de gases que sustenta a vida. Acima dela está o vasto espaço, repleto de estrelas, planetas e mistérios que aguardam para serem descobertos. Não é incrível pensar que a apenas alguns quilômetros da nossa vida cotidiana existe um abismo de espaço? O que realmente melhora as habilidades dos médicos? Surpreendentemente, jogar videogames por mais de 3 horas por semana pode realmente aumentar a eficácia de um médico na sala de cirurgia. Estudos mostraram uma conexão interessante entre jogos e a melhoria da precisão cirúrgica. Quando os médicos jogam videogames, eles desenvolvem habilidades importantes como coordenação motora, reação rápida e percepção espacial. Esses jogos fazem com que os jogadores respondam rapidamente a situações em mudança e, ao mesmo tempo, lidem com tarefas complexas, semelhante ao ambiente tenso durante uma operação. Como resultado, esses médicos cometem menos erros durante as cirurgias, o que garante melhores resultados para seus pacientes. Com o avanço da tecnologia na saúde, será que os videogames podem se tornar uma ferramenta inesperada de aprendizado para os futuros cirurgiões? É uma ideia empolgante que pode mudar nossa visão tanto sobre jogos quanto sobre a formação médica. Adivinha o que afeta seu humor hoje? O espelho inteligente Be-Mind, desenvolvido em Paris, não é apenas um espelho comum, é como um treinador pessoal de bem-estar ao seu alcance. Com tecnologia avançada de IA, esse espelho inovador analisa suas expressões faciais e gestos para identificar seu humor atual. Imagine olhar para seu reflexo e receber recomendações personalizadas de meditação ou afirmações inspiradoras que podem melhorar seu dia. Mas isso não é tudo. O espelho também aprimora sua rotina de cuidados pessoais, com recursos como terapia de luz para elevar o humor e análise da pele para manter o brilho. Este espelho inteligente foi criado para promover a atenção plena, ajudando você a começar ou terminar o dia de forma positiva. Seja você se preparando para um dia cheio ou relaxando à noite, o espelho inteligente Be-Mind será o assistente ideal para apoiar sua saúde mental e bem-estar geral. Como esse espelho inteligente pode transformar sua rotina diária? Adivinhe o que forma a forma redonda do márimo? Essas incríveis algas esféricas que parecem bolinhas verdes e fofas vivem em lagos de água doce, especialmente no Japão, na Islândia e na Estônia. A forma redonda única do marimo se forma devido às suaves correntes de água em seu habitat, que fazem com que elas rolem pelo fundo do lago. Esse movimento impede o crescimento de algas e musgos em sua superfície, permitindo que fiquem limpas e saudáveis. Embora o marimo cresça lentamente, levar até anos para atingir um diâmetro de até 30 centímetros, eles não apenas encantam os olhos, mas também desempenham um papel importante em seus ecossistemas, fornecendo habitat para pequenos seres aquáticos e contribuindo para a saúde geral da água. Com sua aparência encantadora e importância ecológica, não é surpreendente como organismos tão simples trazem beleza e harmonia aos nossos lagos. Você já ouviu falar de tatuagens nos olhos? Algumas pessoas estão fazendo tatuagens na esclera, usando cores vibrantes para criar um visual impactante. Essa tendência, embora impressionante, levanta sérias preocupações. Muitos não percebem os riscos, que podem incluir dor intensa e até problemas graves de visão, como visão embaçada ou dupla. O processo envolve o uso de uma agulha para injetar tinta na esclera e muitas vezes é realizado por profissionais não qualificados. Considerando que os olhos são estruturas muito delicadas, a introdução de substâncias estranhas pode causar complicações, como infecções ou inflamações. Além disso, as consequências a longo prazo dessas tintas ainda são amplamente desconhecidas. Embora a ideia de tatuagens coloridas nos olhos possa parecer interessante, é importante entender os perigos potenciais e tomar decisões informadas. Você consideraria essa tendência extrema de beleza? E se eu disser que os táxis falam 60 idiomas? Em Nova York, as ruas barulhentas estão cheias não apenas de táxis amarelos, mas também de uma variedade de idiomas.
Taxistas de todo o mundo trazem suas histórias e culturas únicas para esta cidade icônica, criando uma rica experiência cultural. Aqui fala-se cerca de 60 idiomas diferentes e você pode entrar em um táxi onde o motorista fala espanhol, mandarim, russo ou até árabe. Essa diversidade reflete a natureza multicultural de Nova York, onde pessoas de várias culturas se encontram. Cada viagem pode se tornar uma mini aula de idioma ou um contato com outra vida. Ao se deslocar pela cidade, você não está apenas indo para um destino. Você também se conecta com um mundo de vozes que acrescenta charme e emoção à vida urbana. Não é incrível como a linguagem revela o coração da cidade? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre o filme Logística. Esta obra inovadora foi criada por Erika Magnusson e Daniel Anderson para desafiar nossa percepção do consumo moderno. Em um mundo dominado pelas compras rápidas, eles tomaram uma decisão inusitada, documentando a jornada lenta e contínua de um produto através do processo de produção. Essa perspectiva única faz com que os espectadores confrontem o trabalho oculto e as complexas redes de transporte, que geralmente passam despercebidas. Embora a Logística possa não se tornar um grande sucesso de bilheteira, seu impacto está na capacidade de nos fazer refletir sobre o que um filme pode ser. Ao aumentar a duração habitual da obra cinematográfica, convida os espectadores a pensar sobre as realidades do consumo de uma forma poderosa e profunda. Não é incrível como os filmes podem nos incentivar a refletir mais sobre a vida cotidiana? Por que a padaria ganhou seu próprio fosso? Em uma reviravolta engraçada, um grupo de pessoas em uma cidade europeia acidentalmente criou um fosso medieval ao redor da padaria local. Trabalhando com sacos de areia para controlar as águas da enchente, eles, sem querer, fecharam a água dentro de um círculo formado pelos sacos. Essa situação inesperada deixou a padaria cercada por um charmoso, mas inconveniente, corpo d'água. Em vez de entrar em pânico, os moradores arregaçaram as mangas e começaram a pensar em maneiras criativas de salvar tanto a padaria quanto suas preciosas iguarias. Desde engenhosos flutuadores até o uso de tábuas como pontes temporárias, a comunidade se uniu, provando que às vezes, um pouco de trabalho em equipe e criatividade pode transformar um desastre inundado em uma aventura memorável. Então, da próxima vez que você ver um saco de areia, pense na padaria que se tornou uma ilha, lembrando-nos de que dificuldades inesperadas podem levar a soluções divertidas.